Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o livro A Educação da Vontade de Julius Payot. Agora iniciamos o livro 2, que tem como título A Psicologia da Vontade. Iniciando também agora o capítulo 1, Estudo do papel das ideias na vontade. Nesse capítulo, o Julius Payot vai tratar sobre as ideias, quais são suas relevâncias, né, em se tratando aí da educação da vontade, o que a ideia vai nos proporcionar em relação ao nosso direcionamento em termos de estudo, em termos daquilo que queremos fazer, né? E ele coloca inicialmente que os elementos de nossa vida propriamente, especialmente em se tratando do psicológico, são coisas muito complexas, né? Existem vários elementos que poderiam ser estudados e analisados, e justamente pelo fato de ser complexo é que exige um maior detalhe em termos de estudo relacionados às ideias, à vontade, à efetividade, etc., né? Então existem todo um complexo a ser estudado para que nós podemos dizer e administrar nossa própria vontade, administrar aquilo que queremos ser e aquilo que podemos conquistar em nós mesmos, né? Então, para conquistar, para nos saber direcionar melhor, é necessário esse estudo atento que ele faz aqui, iniciando nesse capítulo. Ele diz que existem vários elementos, como eu já mencionei, em se tratando dessa vida psicológica, mas ele destaca 3 elementos da vida íntima, né? Pode-se dizer assim. Esses 3 elementos, ele vai tratar sobre isso ao longo dos capítulos. Os primeiros são nossas ideias, em seguida nossos estados afetivos, terceiro, nossas ações. Então, por esse tripé é que passa aí toda a relação que podemos fazer em relação à vontade, né? Nossas ideias, nossos estados afetivos e nossas ações. Nossas ideias em se tratando daquilo que podemos colocar no campo abstrato, né? Naquilo que podemos imaginar, naquilo que podemos raciocinar. Nossos estados afetivos naquilo que podemos sentir, na nossa emoção, e nas ações, ou seja, na nossa prática mesmo de realizar algo determinado. Inicialmente, então, nesse capítulo ele vai abordar o estudo do papel na vontade. O que a ideia pode trazer aí de relevante em se tratando da vontade, né? A ideia, ela abarca aí muitos elementos diferentes. E o Julius Payot até trata sobre isso nesse capítulo, né? Existe, por exemplo, a diferença entre a ideia centrípeta e a ideia centrífuga, né? Utilizando até termos aí, bem interessantes. Ideias centrípetas é aquela ideia, né, no caso, que parte de fora para dentro, ou seja, as ideias vêm até nós, né? Ou seja, atrai para o centro. Então, ideias externas que vêm até nós e que nós assimilamos, que nós basicamente verificamos e colocamos elas aí na nossa própria mente, memorizamos e tudo mais. Ideias centrífugas, aquelas que partem de dentro para fora, né? Ou seja, aquelas que afastam-se do centro, ou seja, a ideia centrífuga, ela parte de nós mesmos, do nosso íntimo para o exterior. Então, esses dois tipos de ideias que ele faz a diferenciação, centrípeta e centrífuga. Centrípeta, aquelas ideias externas que vêm até nós. Como assim ideias centrípetas? Aqui ele vai tratar mais sobre essas ideias centrípetas, né? Essas ideias externas, né, que vêm até nós, vêm através aí, por exemplo, de leitura, de conversas, de assistir vídeos, até mesmo através dos sonhos. Tudo isso vem até nós com ideias e nós assimilamos isso para nós. Então são ideias centrípetas, né, que vêm do externo para o nosso interior. Então nós apenas somos hóspedes passageiros dessas ideias, porque elas são passageiras justamente, elas são temporárias, né? Por exemplo, quando você assiste um telejornal, você verifica algumas ideias, você verifica algumas informações e depois isso é logo descartado. Não são ideias que permanecem muito tempo, a não ser que você exercite a sua memória para que aquilo permaneça, né? Então, temos todo o poder sobre esse tipo de ideia, segundo o Julius Payot. Essas ideias são maleáveis, então nós podemos controlá-las e elas não têm nenhum poder, pode-se dizer, sobre nós, né? São ideias facilmente manipuladas e administradas por nossa mente. E a maioria dessas ideias, que pode-se dizer centrípodas, né, elas são apenas como palavras, são apenas informações, ou seja, elas são fracas
diante aí de uma preguiça, diante de uma sensibilidade, né? O fato de você saber alguma informação não vai te dar poder sobre uma preguiça, sobre uma sensibilidade. Então ele coloca que as verdadeiras potências, aquilo que vai ser efetivo e que realmente vai adiantar alguma coisa em se tratando da vontade, são os estados afetivos. Os estados afetivos, então, é que são a verdadeira potência, não as ideias, né? Então, tudo aquilo que se trata de emoção, de sentimento, vai ser mais forte e evidente do que uma ideia, né? A ideia ela só tem força quando ela vem acompanhada de um estado afetivo, né? Então, quando você tem uma ideia que você gosta de alguma coisa e você tem um sentimento relacionado àquilo, tudo isso vai proporcionar então uma potência. Agora, quando você tem apenas uma ideia no campo abstrato e não está vinculada a nenhum sentimento, certamente essa ideia não terá potência para vincular alguma vontade, alguma coisa do tipo. Então, quando a ideia ela está sozinha no campo da sua mente, ela tende a ser mais facilmente ludibriada, pode-se dizer assim, ou seja, derrotada, né, pelas nossas inclinações emocionais, pelas nossas inclinações mais animalescas. Então a ideia em si ela é impotente diante aí, dos nossos instintos, da nossa natureza mais animal, pode-se dizer assim. Tá? Então toda força instigadora de atos importantes, segundo Yuval Paiô, ela emana da sensibilidade. Então toda força vem dessa sensibilidade, da emoção propriamente. Então a experiência nos fala dessa impotência da ideia. E ele coloca exemplos ao longo do capítulo, né? Ele coloca aqui, por exemplo, o alcoólatra, ele sabe, ele tem a ideia de que continuar bebendo é prejudicial à saúde e que cedo ou tarde aquilo irá prejudicá-lo e trazer algo que não vai ser interessante, né, para ele em sua vida. Porém, mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que o álcool é prejudicial, aquela pessoa que é alcoólatra continua bebendo, até que ela tenha um problema na sua saúde. Ele coloca aqui um problema que atrapalha na sua consciência e ela acaba tendo aí uma consequência na sua saúde de decorrência aí dessa bebedeira, né? Um ataque de apoplexia, por exemplo. E só então que ele vai se dar conta dessa ideia que ele teve. A sensibilidade, o ato de ele ter experimentado aquilo faz com que agora ele tenha realmente uma potência, uma vontade de querer parar de beber. Apesar de ele ter tido a ideia, né, anterior, ele sabia que aquilo ali era importante, o ato de evitar a bebida era importante, mesmo assim ele não tinha evitado e acaba com as consequências. Então só quando ele experimentou isso é que ele pôde verificar aí dentro do campo da sensibilidade e alterar sua vontade. O mesmo ocorre aí com pessoas que andam, né, com um carro a alta velocidade, né? Ela é uma pessoa negligente, mas ela sabe dos riscos que ela corre e só depois de ela sofrer um acidente é que ela vai estar no campo da sensibilidade, que ela percebeu que aquilo não era realmente algo bom, né? Então, ele até coloca uma frase que é interessante, né? Imprudência é a visão de ameaças sem o sentimento dessas ameaças. Então, a pessoa que é imprudente, ela não sente aquela ameaça, ela só vai sentir quando aquilo ocorrer. E quando ela ocorre, ela verifica que aquilo não foi uma boa decisão, etc. Então, por isso mesmo que o campo da sensibilidade ele é mais forte do que o campo da ideia. A ideia normalmente pode ser ignorada, enquanto que no campo da sensibilidade geralmente está direcionado ao nosso corpo, né? E isso afeta diretamente a nossa vontade. Existem também ideias de origem externa que são adotadas provisoriamente, né, que estão aí nos estados afetivos transitórios. Ele coloca aqui, fala do exemplo, né, de que ele desceu uma ladeira, né, coberta de gelo, que ele estava com um certo perigo, né, de certa forma, e ele desceu essa ladeira e calculou como ele poderia sobreviver a ela, né, descendo, mesmo sendo uma ladeira coberta de gelo e muito escura e tudo mais, e só depois é que ele sentiu realmente o perigo, ou seja, existe a visão do perigo e depois o sentimento do perigo. O sentimento do perigo, ele afeta diretamente o nosso corpo propriamente. Então essa ideia de origem externa, você pode aceitar essa ideia externa e depois exteriorizar ela com a sua vontade para realizar algo, durante um momento temporário, né? Então foi o que ocorreu nesse caso aqui que ele explica, né? Então existem momentos que a ideia ela
se assimila junto com o estado afetivo transitório e você consegue raciocinar plenamente e realizar algo. Agora, quando há o sentimento, isso acaba atrapalhando propriamente, né, a própria ideia, o próprio raciocínio, né? Então, se ele estivesse desesperado, por exemplo, estando diante dessa ladeira coberta de gelo escura, e então estaria sensibilizado com isso, não conseguiria raciocinar, o campo das ideias estaria um pouco aí prejudicado, né? Ele coloca também ideias de origem externa em harmonia com nossos sentimentos fundamentais. Existem certas ideias que elas estão tão arraigadas, tão profundamente assimiladas por nós, que fazem parte aí até mesmo das nossas decisões, dos nossos sentimentos fundamentais. Então, às vezes, a pessoa ela tem um sentimento tão profundo e está direcionado tanto em relação a uma ideia que ele consegue emanar, de certa forma, dentro dos sentimentos essa ideia, né? Então não se sabe se a ideia absorveu o sentimento ou se o sentimento absorveu a ideia. O que se sabe é que essa pessoa age conforme determinadas ideias e o seu sentimento também, né? Então é um estado profundo em que a ideia está aliada aos sentimentos, né? Então a ideia atrai os sentimentos apropriados e ela pode fecundá-lo, né? A ideia passa aí para os sentimentos e dá, de certa forma, orientações. Então a ideia orienta os sentimentos porque aquela pessoa já está convicta e está aliada aí a essas duas ideias. E temos exemplos aqui, né? O exemplo de discurso de um homem popular, né, que se direciona a um povo que ama aquele homem, né, que vê aquele homem como um ídolo e tudo mais. E esse homem fala algumas ideias e aquelas pessoas tendem a seguir aquela ideia justamente porque elas têm um certo sentimento e está vinculado a ideia ao sentimento em relação àquela pessoa que fala. Então, por isso que há essa ideia da harmonia, né, das ideias com os sentimentos aí. E ele dá exemplos também, como pessoas que são muito convictas em se tratando de religião ou mesmo se tratando de política, né? E aí ainda conclui ainda com um trecho interessante, né? Não, a ideia por si mesma não tem força. Teria força se existisse sozinha na consciência, mas como ela entra em conflito com os estados afetivos, é obrigada a buscar nos sentimentos a força que lhe falta para lutar. Ou seja, a ideia por si mesmo não tem uma força de direcionar a nossa vontade, direcionar aquilo que nós iremos realizar, né? Ela teria força se nós conseguíssemos colocar a ideia de forma sozinha. Porém, dentro de nós existem os estados afetivos, né? Dentro de nós há os sentimentos, as emoções. Então há esse conflito entre ideias e emoções. Então, normalmente, a emoção, o sentimento vai acabar prevalecendo. O livro do Julius Payol vai justamente tratar sobre isso, né? Sobre como iremos direcionar melhor nossa mente em se tratando desse conflito, né? Então, existe ainda também a ideia de que existe o estado presente. O estado presente é o estado em que nós nos encontramos diante aí de circunstâncias externas, ou seja, enquanto nós estamos nos comunicando aqui, você está vendo o vídeo, você está com um determinado estado presente. Diante disso, você verifica a possibilidade de alterar isso, né, de acordo com o seu estudo. Ou seja, você vai sentir algo durante o seu estudo, por exemplo, você está calmo, você está alegre ou você está bem direcionado, é o estado presente, né? Em geral, o estado presente ele é muito forte em relação ao estado pensado. Um exemplo, né? Você está, por exemplo, doente. Se você estiver doente, você está com o estado presente doente e em relação ao seu estado aí, pensado, haverá uma prevalência, né? Porque o estado pensado ele age no campo da ideia, né? Então, o seu corpo físico ou mesmo sua emoção vai sempre prevalecer sobre esse estado pensado. Quando você está estudando, né, e associando ideias e se concentrando nesse estudo, você pode acabar perdendo a sua atenção diante, por exemplo, de um barulho, e esse barulho te leva a uma associação de uma ideia, a associação de um sentimento, né? Por exemplo, você está estudando no silêncio, na calmaria, e de repente passa um carro com um som alto, com uma música que te faz lembrar algo. E nisso você vai acabar perdendo sua concentração nas ideias. Então, o estado presente ele é muito mais forte do que o estado pensado, né? Através do estado presente, você pode direcioná-lo também a se concentrar, né? O estado presente ele pode ser produzido por nós mesmos. Ele dá exemplos disso, né? Podemos, por exemplo, impor
é um estado presente, através aí de seu próprio direcionamento, impor a força para aquilo que queremos assimilar em termos de ideias. E ele coloca como exemplo, você estiver lendo, né, você lê em voz alta, então você pode ler para evitar aí que ocorra outra associação de outras ideias, ou seja, evite a distração. De acordo com o ambiente que você estiver, você pode ler em voz alta, que você vai tentar ali se concentrar naquilo. Então deve-se evitar estados estranhos àquele assunto, né? Ou seja, você vai buscar silêncio, você vai buscar calma e até mesmo fechar os olhos, dependendo da concentração nas ideias que você quiser ter, né? Então, outro estado presente que você pode fazer aí, que seja produzido por nós mesmos, né, é a escrita. E aqui ele aconselha que seja feita a escrita justamente para que retenha aí a sua atenção, né? E ele coloca uma frase interessante, né? A escrita sustenta o pensamento e torna os olhos e as mãos cúmplices do movimento das ideias. Então, se você estiver diante aí, de um ambiente muito barulhento e não estiver conseguindo se concentrar diante das distrações que são impostas, utilizar a escrita, né? Porque a escrita vai te direcionar em termos de movimento e também no pensamento. E a escrita facilita a assimilação das ideias, né? Ele coloca aqui, quando escrevemos os 4 tramas, né? As 4 tramas de imagens podem servir de apoio ao pensamento. Quais são essas 4 tramas, né? Imagem motriz, ou seja, a palavra pronunciada; imagem visual, palavra impressa ou manuscrita; imagem auditiva, palavra ouvida; imagem motora gráfica, palavra escrita. Então, se você estiver escrevendo, você vai lidar com isso e sempre assimilando melhor as ideias, né? E, por fim, ele coloca um trecho interessante. Para mim, a única lembrança que tenho à disposição e sempre o que primeiro evoco quando quero intervir em meu pensamento a fim de modificar-lhe o curso é a pré-imaginação de um movimento. Só tenho poder sobre o meu pensamento porque tenho poder sobre os meus músculos. Então, toda vez que você estiver se distraindo, você imagina se escrevendo, você faz algo relacionado àquilo para que você não possa se distrair. Você faz o direcionamento aí do seu próprio corpo, né, dos seus músculos para algo, né? Você passa a escrever e nisso você vai ter o foco aí com a sua atenção, ou mesmo você passa a ler em voz alta, são exemplos aí, né? Ou seja, ele traz então a conclusão de que nós temos controle sobre nossas ideias. As ideias nós conseguimos raciocinar, nós conseguimos associar, nós conseguimos pensar e tudo mais. Porém, nós não podemos conseguir controlar as ideias através aí, nessa luta, né, contra a preguiça. A ideia ela sempre vai perder para a preguiça, para a sensualidade, para a sua sensibilidade, para aquilo que você tem de emoção. Então, na luta entre a ideia, a concentração com a ideia e a emoção vai prevalecer, a sensibilidade vai prevalecer. Então, a ideia ela é pouco potente em relação aos sentimentos. E nisso ele diz que nos próximos capítulos ele irá analisar também os estados afetivos e outros aspectos aí que podem conduzir melhor ao direcionamento aí na educação da vontade. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilha. Muito obrigado pela atenção.